assuntos aí, né? Acho que na aula passada a gente acabou essa primeira parte que a gente estava falando sobre... falou sobre algumas coisas, né? Falou sobre esses princípios aí da computação, sobre a ausência de um relógio único, falou sobre o funcionamento do NTP, né? E depois a gente falou sobre aqueles tipos de comunicação, né? Como é que funciona o cliente-servidor com push, falou sobre o em-camada, sobre peer-to-peer, né? A gente foi falando sobre os vários tipos de comunicação, que são esses principais conceitos aí que vão permear todo o nosso curso. A gente vai falar neles aí bastantes vezes ao longo do nosso semestre, né? Mas vamos começar hoje a falar um pouquinho sobre sincronização. A primeira coisa que a gente vai falar é um pouquinho sobre como funciona a sincronização, né? A gente estava falando justamente, a gente já começou a falar um pouco nisso, né? Quando eu falei que não existe um relógio único e aí o NTP pode resolver o problema e tal. A gente vai falar mais um pouquinho sobre sincronização e sobre replicação também. Mais sobre replicação. Sincronização, o mais importante, a gente já falou. Deixa eu abrir aqui. Vou compartilhar com vocês. Beleza. Beleza, mas eu não compartilhei com vocês, né? Tô falando como se eu tivesse compartilhado já. Abrir aqui. Prontinho. Estão vendo aí? Agora sim. Beleza, show de bola. Bom, vamos lá. A primeira coisa é que antes da gente começar a falar, é que o Ava está todo acertadinho lá, né? Já estão disponíveis as aulas da semana passada, que é para quem por acaso perdeu e quiser dar uma olhada. E aí eu vou mantendo sempre as aulas lá atualizadas, né? Porque aí qualquer problema que vocês tenham, que não possam assistir, ou mesmo se assistir depois quiser assistir de novo, a aula vai estar lá disponível o semestre todo lá para vocês consultarem a hora que quiserem, né? As aulas todas, né? Beleza? E eu acho que eu não lembro se eu já disponibilizei. Vou até confirmar agora. Deixa eu começar aqui. Eu acho que não disponibilizei, não. Deixa eu ver. Uma avaliação diagnóstica que eu costumo. Vocês respondem umas perguntinhas até onde vocês já sabem sobre algumas coisas ou não, né? Então é bom, assim, não vale nota nem nada, mas me ajuda aí no desenvolvimento da disciplina ao longo do semestre. Dá para ter uma noção aí de em que pé que vocês estão. Deixa eu ver se eu deixei disponível lá. Eu estou chegando aqui. Se eu não tiver... não deixei disponível, não. Mas tudo bem, eu deixo disponível. Até amanhã, no máximo, eu deixo disponível. Eu lembro de novo na próxima aula para vocês fazerem. Bom, vou perder tempo deixando disponível agora não, senão a gente vai ficar parado aí muito tempo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a sincronização e replicação, né? Bom, a gente já falou um pouquinho sobre o NTP. O NTP é um mecanismo de sincronização, né? Serve para sincronizar os relógios das máquinas para que eles tenham uma contagem de tempo bem parecida aí você possa saber o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, né? Normalmente, a gente tem dois tipos de sistemas, né? Quer dizer, dois tipos de sistemas, a gente tem inúmeros, né? Mas no que diz respeito à necessidade de sincronismo, a gente tem dois tipos de sistemas. Aqueles que precisam estar sincronizados só porque você quer saber se uma coisa aconteceu antes ou depois de outra, e aqueles que têm que estar sincronizados porque você quer saber exatamente que horas que aconteceu determinado evento, né? Quando você quer saber exatamente que horas aconteceu determinado evento, a única saída é utilizar o NTP, não tem muita saída, não tem outra forma. Como é que você vai saber que horas aconteceu um evento, a não ser, né, se você não tiver o relógio da máquina onde aquele evento acontece sincronizado o tempo todo, né?
E esse é o objetivo da NTP, manter o relógio da máquina sincronizado o tempo todo. Então, quer saber que horas aconteceu um evento, tem que usar o NTP. Mas às vezes não precisa, você não precisa saber exatamente que horas, só precisa saber assim, 2 eventos aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo. E aí, quem aconteceu antes? Qual aconteceu antes, qual aconteceu depois? Muitas vezes isso é suficiente num sistema. E aí você não precisa usar o NTP. Professor, mas o NTP é mais fácil. É mais fácil do que o que eu vou falar agora, mas é mais fácil, mas ele só vai conseguir implementar o NTP se você tiver gestão sobre as máquinas que estão rodando o sistema distribuído. Ou seja, está rodando o sistema distribuído com as máquinas da sua empresa. Beleza, você pode usar o NTP para todo mundo. Mas, às vezes, nem sempre isso é verdade, né? Às vezes, um jogo online, por exemplo, várias pessoas estão jogando, ligados num servidor e tal. O servidor, a gestão é sua, mas as pessoas em casa não, os computadores das pessoas não. Cada um tem seu computador. Você não pode obrigar ninguém a instalar o NTP, né? Você até poderia falar, só dá para jogar esse jogo se tiver o NTP instalado, mas eu diria que esse jogo vai ter alguns problemas aí comerciais, né, de marketing, complicar um pouco a vida das pessoas, né? Mas aí tem uma saída que é muito usada, que é um relógio, é uma saída proposta por um matemático chamado Lamport, e chamado de relógio de Lamport, né? A ideia é justamente isso, tipo assim, 2 jogadores atiraram juntos aí no adversário, juntos entre aspas, né? Se supõe que nunca 2 eventos vão acontecer juntos ao mesmo tempo exatamente. E você quer saber quem atirou primeiro, quem é que vai ganhar o ponto, né? Na coisa vai ganhar o ponto porque atirou primeiro. E aí? Isso, o Lamport já um pouquinho antes desses jogos aqui de primeira pessoa, aí, tipo uns Fortnite ou Counter-Strike da vida, ou seja, lá em 78, quando só tinha aquele joguinho de Pong, né? Não sei se já viram aquela barrinha que vai rebatendo a bola. Mas já em 78, o cara propôs, né? O Lamport propôs um contador em software que não tem nada a ver com o relógio físico. Então, ele não tem nada a ver com a marcação de horas da máquina, né? A ideia o que o Lamport postulou, o que ele falou e que faz todo sentido aqui, né, é até meio óbvio depois que se fala, claro, que 2 processos que interagem entre si, se os 2 processos trocam informação entre si, processos que estão em máquinas diferentes, se 2 processos se comunicam, né, entre si, você precisa saber você pode precisar saber da ordem de ocorrência dos eventos. Se eles não trocam informação entre si, você não precisa ter de sincronização nenhuma. Se eles não trocam informação entre si, eles nunca vão precisar saber se uma coisa aconteceu antes da outra lá. Né? Se eles não trocam informação, eles não se comunicam, eu nunca vou precisar saber se uma coisa ali aconteceu antes ou depois do que na minha máquina. Né? Bom, aí tem umas questões, tem uma explicação toda aqui, eu não vou ficar falando aqui sobre o relógio de Lamport, porque vou falar aqui mais ou menos, mas ele é bem complexo, é bem um pouco demorado para entender. Então, e aí foge um pouco dos nossos objetivos aqui. O NTP já é o que é usado em 90% das coisas que vocês vão precisar usar mesmo. Né? O relógio de Lamport, eles usam dentro de sistemas que precisam desse tipo de controle, né? Menos um pouco comum de você ter que mexer com isso. Mas a ideia, ele tem uma representação aqui, se A e B são 2 eventos num processo e A acontece antes de B, então A setinha B. A setinha B quer dizer que A aconteceu antes de B. Né? Então, se um processo envia uma mensagem para outro processo, o evento de envio vai acontecer antes do evento de recepção. Isso, com certeza. Estão ocorrendo em máquinas diferentes, mas você tem certeza que o evento de envio acontece antes do evento de recepção. Então, você pode ver no desenhozinho aqui embaixo, ó, eu tenho aqui um evento A. Aqui, ó, tudo que está dentro do mesmo domínio aqui, você consegue saber quem está acontecendo antes ou depois. Esse aqui é o processo 1, está numa máquina, o processo 2 em outra máquina, o processo 3 em outra máquina. Né? São 3 máquinas diferentes, rodando 3 processos diferentes. E aqui é o tempo passando, né? Esse eixo aqui, o eixo X, é o tempo passando. Então, entre eventos A e B, por exemplo, eu sei que A aconteceu antes de B. Então, A setinha B, isso aqui é verdadeiro. Agora, entre eventos que acontecem em máquinas diferentes, eu não tenho como saber. Eu não tenho como saber se A aconteceu antes de E ou não. Isso não dá para eu saber. Pode ter acontecido antes, ou então E pode ter acontecido antes de A. Não tem como saber, porque não havia comunicação aqui. Mas eu sei que A aconteceu antes de B. E eu sei que B aconteceu antes de C. Né? Por que eu sei que B aconteceu antes de C? Porque B é o envio da mensagem, C é a recepção da mensagem. Então, eu só posso receber mensagem depois que eu transmitir ela. Né?
Então também dá para eu saber que A acontece antes de C. Por que A acontece antes de C? Porque se A acontece antes de B e B acontece antes de C, então A acontece antes de C. Né? E aí eu sei que C acontece antes de D, porque os dois estão no mesmo domínio. Eu sei que D acontece antes de F, porque aqui é a transmissão, aqui é a recepção. Então, esses 4 eventos aqui eu sei a ordem. Eu sei que A acontece antes de B, A acontece antes de C, A acontece antes de D e A acontece antes de F. Eu sei que B acontece antes de C, antes de D e antes de F. Eu sei que C acontece antes de D e antes de F. Agora, E, eu não consigo relacionar com nenhum desses aqui de cima. Eu só consigo saber que E acontece antes de F. Se ele acontece antes de qualquer um desses outros aqui, não tem como eu dizer. Né? Tá, isso é só uma relação de causalidade aqui, né? Mas a ideia do relógio Laporte é justamente você tem cada um tem um reloginho próprio, que é um relógio lógico, que nada tem a ver com o seu relógio físico, é um número, um contador, né? E ele é incrementado antes de cada evento local gerado pelo próprio processo. Então, cada vez que acontece alguma coisa, ele incrementa esse número. E aí, quando ele envia uma mensagem, ele anexa o valor de LI, né? Esse contadorzinho dele, e aí o processo vai acertando o contador dele. Como assim? Aqui, ó. Aconteceu o primeiro evento aqui no processo A, opa, o contador está 1. Aconteceu o segundo evento, o contador está 2. Então ele sabe que esse aqui aconteceu no momento 1 e esse aconteceu no momento 2. Manda uma mensagem para cá, incrementando, esse cara aqui, quando recebe, falou, opa, aqui, então agora o evento é 3. E então o próximo é 4. Aqui, já nesse processo, ele começou aqui com o evento E, que era 1. Mas quando chega esse cara aqui, que é com o contador 4, ele falou, opa, então aqui poderia ser 2, se viesse, levando em consideração que é o seguinte aqui do E, mas levando em consideração que é o seguinte do D, é o número 5. Então, o maior contador é o número 5. Então, daí dá para eu saber que esse aconteceu antes desse. 1 vem antes do 2, do 3, do 4 e do 5. Né? Mais ou menos essa ideia, né, de contando. Bom, por que é importante eu saber outro exemplo de uso aí dos relógios lógicos, né? De necessidade de uso. Vou dar um exemplo aqui, que quem dera que acontecesse isso nos bancos, né? Mas vamos supor que o banco tivesse uma base de dados replicada e distribuída. Pode não acontecer isso no banco, mas isso pode acontecer em outras realidades. Eu tenho uma base de dados replicada e distribuída. O que quer dizer uma base de dados replicada e distribuída? Quer dizer que tudo que eu tenho, eu tenho uma base de dados, isso é muito comum com um banco de dados, eu não tenho uma cópia só de tudo. Eu tenho um banco de dados com todas as informações lá das contas dos meus clientes, os saldos e tudo. Para não ter só em um lugar, eu tenho uma réplica dela. Eu tenho um outro servidor com uma réplica. Todos os dados que estão no servidor A estão no servidor B também. Então, qualquer consulta que você fizer de saldo, de qualquer coisa das contas no servidor de banco de dados A, você pode fazer essa mesma consulta no servidor de banco de dados B, que ele vai te dar a mesma resposta, porque os dados são replicados, né? Tá. E aí, imagina que um cliente tem um saldo de 10 mil reais, ele tem lá na conta dele 10 mil reais, e ele vai lá e deposita 1.000, né? Ele coloca 1.000. Ao mesmo tempo, o banco tem uma promoção lá, alguma coisa qualquer, e fala o seguinte, ó, vou corrigir o saldo de todo mundo em 1%. Né? Então, ao mesmo tempo que o cara fez um depósito de 1.000, o banco emitiu uma ordem lá dizendo, ó, dá 1% aí de correção para todo mundo que tem dinheiro na conta agora, com o dinheiro que estiver na conta, não importa quanto tempo está o dinheiro na conta. Quem dera que o banco fizesse isso, mas vamos supor que fez isso. O que acontece? As coisas aconteceram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo aqui entre aspas, porque não é tudo exatamente ao mesmo tempo. Mas aí, o cara tinha um saldo de 10 mil, depositou 1.000 e ao mesmo tempo o saldo foi corrigido para 1%. Aí, dependendo do que acontecer primeiro numa réplica de banco de dados, você pode ter um resultado, dependendo do que acontecer primeiro, você pode ter outro resultado. Por exemplo, se eu tiver 10 mil reais e primeiro chega o comando para corrigir o saldo para 1%, 10 mil reais mais 1% vai dar 10.100. E aí, assim, no milésimo, milionésimo de segundo depois, chegou o depósito de 1.000 reais. Opa, eu estava com 10.100, foi para 11.100. Mas imagina que na outra réplica, isso aconteceu numa base de dados. Na outra réplica, no outro banco de dados, que é uma réplica dessa, os eventos aconteceram em ordem ligeiramente diferente. Eu tinha 10 mil, primeiro chegou o depósito de 1.000, então eu fiquei com 11, e assim, um milionésimo de segundo depois, chegou a ordem lá para corrigir em 1%. Então, corrigiu 1% em 11 mil, ficou, corrigiu 11 mil em 1%,
ficou R$11.110, né? Porque eu corrigi o 1% também dos 1.000 que eu depositei. Então, essa pequena diferença, às vezes, de milésimos, milionésimos de segundo, pode fazer, por exemplo, que com as duas bases de dados estejam com um problema de integridade, que a gente diz, porque o valor que está em um não está em outro. Eles deveriam ser tudo igual, mas não está igual. Eu mandei fazer a mesma coisa nas duas, uma teve um resultado, outra teve um resultado um pouco diferente, porque elas processaram os eventos em ordem ligeiramente diferente. Né? Então, você tem que garantir que as duas processem sempre na mesma ordem. Isso é importante em base de dados replicados, né? Para você não ter dados, não correr o risco de ter dados diferentes, né? Que nem o nosso exemplo aqui, que em uma réplica ficou com um saldo de 11.110, na outra réplica com um saldo de 11.100. Tem R$10 de diferença. Bom, um pouquinho interessa. Então, vamos falar um pouquinho sobre replicação, né, de dados. Essa questão aí, então, das réplicas e da sincronização entre as réplicas, né, isso é extremamente importante nos sistemas distribuídos, né, e hoje em dia que as coisas estão todas armazenadas em servidores e tal, essa necessidade de você replicar, né, os dados, e muitas vezes não só os dados, você não precisa replicar dados necessariamente, você precisa replicar o recurso computacional mesmo. Isso é cada vez mais importante, porque o objetivo disso é aumentar a tolerância que se tem a falhas que possam acontecer no sistema. Né? É uma questão, inclusive, conhecida como tolerância a falhas. Né? A tolerância a falhas de um sistema quanto mais tolerante um sistema da falha, quer dizer que mais ele consegue funcionar corretamente, né? Mesmo na presença de falhas, sem que quem está fazendo uso do sistema perceba que aconteceu alguma falha. Vou dar um exemplo, que acredito que vocês tenham visto aí em arquitetura de computadores e tal, mas quando você tem 2 HDs num servidor, numa máquina qualquer, você pode colocar eles em RAID 1, né, que é o espelhamento dos discos. Ou seja, todos os dados de um disco ficam no outro também. E aí, isso é uma réplica, não na rede, isso é uma réplica interna, né, dentro da máquina. Você tem 2 HDs, tudo que você grava em um, você cria uma réplica no outro. E aí... Oi? O microfone tá chiando muito. Opa, acho que eu esbarrei aqui algumas vezes. Melhor, tá melhor assim? Vai falando aí, se estiver ruim eu falo. Tá, beleza. Eu sem querer esbarro ele aqui. Eu acho que eu não sei direito onde que ele é. Eu acho que ele é num lugar e é no outro. Peraí. Me fala aí se continuar aqui. Ficar mais quieto aqui. Então, tá. Então, o que eu ia falar é o seguinte. Quando você tem 2 HDs, por exemplo, numa máquina, num servidor, você... É um tipo de replicação. Não é replicação no ambiente distribuído, mas é uma replicação que tem por objetivo aumentar a tolerância a falhas. Porque se um HD falhar, todos os dados que estão no HD você vai ter no outro HD também, né? Então você fica tolerante à falha de um HD, certo? Esse mesmo conceito de espelhamento em disco a gente pode aplicar também no ambiente distribuído. Não só no disco que está dentro dos servidores, mas entre os vários servidores que eu tenha num ambiente de rede qualquer. Esse conceito eu estou falando aqui em servidor, mas ele serve para... Estou falando em discos, né, dos servidores, mas a gente aplica em vários outros componentes também, né? Vários servidores hoje em dia têm fontes redundantes, né? Você tem um servidor que tem mais de uma fonte, e ele funciona com uma fonte só. Ele tem 2 fontes, você liga ele, né, 2 vezes na energia, mas ele funciona com uma fonte só, ele só precisa de uma para funcionar. Ele tem 2 simplesmente pelo fato de que se uma der defeito, a outra continua lá funcionando e o sistema não sai do ar, né? O seu servidor não sai do ar. É muito comum também em data centers, principalmente data centers um pouco maiores, você ligar esses 2 servidores, essas 2 fontes do mesmo servidor, em fornecedores de energia diferente.
em no-break diferentes, às vezes, em alguns lugares que você tem empresas diferentes que fornecem energia, aqui a gente tem só EDP, mas às vezes você tem EDP e outra, sei lá, fornecendo energia na região, você contrata dos dois fornecedores e aí você liga as fontes redundantes. Uma das fontes de uma máquina numa fornecedor de energia, a outra fonte em outro fornecedor de energia. Tudo isso para tentar aumentar a falha, né? Se tiver uma falha no fornecimento de energia, vai parar de fornecer energia para uma fonte só, mas a outra fonte de todos os seus servidores vai continuar funcionando. Então, tudo isso você pode fazer dentro do servidor, mas você pode fazer também entre servidores. Além de fazer dentro do servidor, você pode ter vários servidores com réplicas dos dados, réplicas dos serviços, né? Para que um possa funcionar pelo outro, se o outro der problema. Né? E aí, isso é o que a gente chama de mascarar falhas, né? Mascarar falha quer dizer, aconteceu uma falha, a falha é alguma coisa que acontece fisicamente, né? Queimou um HD, queimou uma fonte, ou mesmo pode ser logicamente também, né? Normalmente falha física é mais comum, mas pode ser mais lembrada, mas a falha lógica também é muito comum, que é um bug num sistema qualquer, né? A falha lógica é um pouquinho mais difícil de tratar, depois a gente vai falar disso aí. Mas pensando primeiro numa falha física, parou de funcionar o HD, parou de funcionar a fonte, queimou a placa-mãe, ou até algumas falhas lógicas, tipo o Windows travou, né? Alguma coisa assim, se aquele serviço deixou de funcionar, isso se transforma num erro. Então tem uma falha física que se transforma num erro. O erro é alguma coisa, o erro quer dizer, não consigo, sei lá, o servidor web está fora do ar. Isso é um erro, né? Ou tentei ler um arquivo e não consegui ler o arquivo porque o disco está danificado. Isso é um erro de leitura. Isso pode virar um defeito se por acaso for perceptível pelo usuário final. Se eu tiver 2 discos, por exemplo, eu vou ter uma falha que vai virar um erro de leitura, mas que não vai virar um defeito, porque ninguém vai perceber que aquilo aconteceu, porque a controladora da lá automaticamente vai ler do outro disco, né? Porque tem uma réplica de tudo, de um disco ou de outro. Então, meu objetivo, né, na replicação, aí eu estou falando replicação dentro do servidor, né, primeiro, mas agora eu estou querendo dizer mais replicação de informações na rede, entre diferentes servidores que estão na rede. Meu objetivo é fazer com que as falhas não apareçam para o usuário, não cheguem aqui no universo do usuário. O usuário nem perceba que isso aconteceu, certo? Nem perceba que você teve uma falha. E aí, basicamente, eu tenho 3 formas de fazer essa replicação. Que a gente chama de replicação passiva, a replicação ativa e a replicação semi-ativa, certo? Replicação passiva também é conhecida como primário backup. E a replicação semi-ativa, que é conhecida como líder seguidores. Está escrito líder, né? Mas falta um R. Líder seguidores. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as 3 e o uso delas, né? Para quando que elas são usadas. Cada uma delas tem um objetivo diferente, né? Vamos falar primeiro na replicação passiva. Isso aqui, essa forma de replicar, essas replicações, elas vão ser muito importantes, inclusive, para depois a gente entender um pouco o conceito de cluster, como que os clusters funcionam. Né? Aqui, por enquanto, eu vou falar um pouco de uma forma um pouco conceitual, depois a gente vai aplicar isso nos clusters e falar um pouco sobre uma solução real que utiliza replicação, né, que são os clusters. Bom, vamos falar primeiro em replicação passiva, que é a replicação primária backup, que é um tipo de replicação que é muito utilizado em ambientes de banco de dados, né? Nesse caso que eu falei, por exemplo, do banco que tem 2 bases de dados, e se tudo está em uma, tem que estar em outra também, né? Para ser mais tolerante a falhas, para evitar perda de informações, né, em algum momento. Então, essa replicação passiva é muito usada em sistemas quando você quer replicar, né, sistemas de banco de dados. Tem vários outros usos também, né? Mas a gente vai falar bastante nesse caso de banco de dados aqui.
Então, a ideia da replicação passiva é o seguinte, eu tenho lá meu servidor primário, tá aqui, que normalmente atende o cliente faz requisições para ele responde. E eu tenho um servidor de backup, que o cliente nem se contacta com ele, não. Mas ele fica aqui com uma réplica do primário, para se o primário sair do ar, ele poder entrar na jogada e substituir o primário enquanto ele está ausente, pelo menos. Né? Então, a ideia, por exemplo, imagina que isso seja um servidor de banco de dados, um exemplo que a gente vai dar aqui que usa isso, usa na realidade, mesmo, na vida real, o banco de dados usa replicação passiva, o cliente faz uma requisição para o servidor de banco de dados. O servidor de banco de dados executa essa requisição. Depois que ele executa essa requisição, antes de responder para o cliente, ele passa esse estado para o servidor de backup. O servidor de backup se atualiza para ficar consistente com o primário, ficar igual ao primário. E depois, quando ele fala para o primário, tá tudo ok, me sincronizei direitinho, o servidor primário manda uma resposta para o cliente, dizendo, toma aí o que você pediu. Se for uma consulta só, ele não precisa nem passar para o backup, porque, na verdade, você só precisa sincronizar com o backup quando você está alterando a base de dados, né? Quando você está inserindo um novo dado, quando você está removendo algum dado, quando você está alterando algum dado. Se for só consulta, você pede para o primário responde, não vai alterar nada no banco de dados. Bom, mas essa mensagem aqui entre o primário e backup, eu poderia pensar, ela pode acontecer de umas duas formas diferentes, uma mais eficiente e uma menos eficiente, né? Então, suponha que o cliente faça lá, vou abrir aqui um Paint aqui, que eu gosto de desenhar. Vamos lá. Imagina aqui, então, que eu tenho lá um servidor primário e eu tenho também um servidor backup, né? Então, vamos lá. Eu tenho um servidor primário e eu tenho o servidor backup. Aí imagina, então, que no servidor primário, eu tenho lá na base de dados sei lá, eu tenho na base de dados ali de alunos, eu tenho aqui vários alunos, né? Com os nomes deles aqui, nomes, sei lá, tem lá o José, o João, a Maria, o Pedro, a Sara, sei lá, vou ter esses caras aqui, pronto. Eu tenho um banco de dados, né? Uma tabelinha lá no banco de dados com esses alunos aqui. Estou simplificando, não vou botando muitas colunas, nem nada, não, só para simplificar um pouquinho. No backup eu vou ter a mesma coisa, porque esses caras aqui, eles ficam, né, o tempo todo se sincronizando. Então, eles ficam o tempo todo trocando informações entre eles para garantir que tudo que tem aqui eu tenho aqui também, beleza? Bom, e aí imagina então que vem um cliente, né? Tem um cliente aqui, e o cliente, ele resolve, tá no dia de matrícula, o cliente é o funcionário aí da Faestal, ela resolve inserir novos clientes aqui, novos alunos, né? Então ele vai lá e faz, né? Imagino que vocês já tenham visto o SQL, na disciplina. Vocês já fizeram disciplina de banco de dados? Já. Já? Beleza. Então, imagino que se ele quisesse inserir alguma coisa, né? Ele viria aqui e poria lá um insert into alunos, né? Eles, tá.
Já tem, estou simplificando aqui, tá? Então, tem uma coluna só. Já tem José, João, Maria e Pedro. Eu vou botar, sei lá, Antônio. E aí o cara... Não vou falar isso não. Vou fazer diferente. Imagina que eu tenho isso aqui. Essa minha ideia do insert não foi boa, não. Eu quero um negócio melhor. Imagina que eu tenho os alunos aqui, vou mudar meu exemplo agora um pouquinho. Eu tenho o nome dos alunos e tenho aqui a idade dos alunos. Eu tenho um aluno de, sei lá, esse aluno aqui tem 22 anos, esse aluno aqui tem... 22 não, vamos dizer, se o aluno está matriculado ou não está matriculado. Está matriculado, sim. Esse está matriculado, não. Esse está matriculado, não. Esse está matriculado, sim. Esse está matriculado, não. Sei lá. Certo? Então, vou colocar beleza. Faltou dizer também, normalmente esses alunos aqui têm um identificador do aluno, né? Normalmente nas tabelas você tem uma chave, né? Que identifica unicamente o aluno. Então, vou botar isso aqui para o exemplo ficar melhor. Tem isso aqui, tem a do replicado aqui, beleza. Aí imagina que a pessoa, o cliente, né, que é o cara da festa, fala assim, vou pegar todos os alunos que não estão matriculados, já passou o página de matrícula, já é gente, vou apagar todos eles da base de dados. Então, eu vou dar um delete from alunos where matriculado igual a não. Então, vou fazer uma consulta aqui que vai alterar, né, o conteúdo aqui do... Opa, vou fazer essa consulta aqui, né, aqui para esse banco de dados. Então, estou fazendo o seguinte, ó. Apaga aí todos os alunos que estão não matriculados. O que ele vai fazer? O que eu vou ter como resultado? Esse cara aqui vai ser removido do banco de dados. Esse cara aqui também vai ser removido. Vou fazer só um traço que é mais claro. Tô meio... E esse cara aqui também vai ser removido do banco de dados. Vai ficar só o José e o Pedro, né? E aí, para manter o sincronismo, esse cara tem que pegar... Ele tem que pegar isso tudo que foi feito aqui e fazer aqui no backup também. Então, o cara pediu, ele vai e faz aqui. Ele repassa esse pedido para o servidor de backup. O servidor de backup faz... Aí o servidor de backup diz para ele, ó, já fiz, e aí ele responde para o cliente. Então, ele pode pegar isso aqui, processar, e pode pegar isso aqui, essa mesma consulta, e passar para o backup vai olhar um por um, vai ver quais que não estão matriculados e vai apagar também. Isso demora um pouquinho mais, o tempo que vai demorar para ele fazer aqui no backup é mais ou menos o mesmo tempo que ele demorou no primário. Então, ele quase que dobra o tempo para responder o cliente, né? Porque ao invés de ter que fazer só aqui, ele tem que fazer aqui, esperar a resposta e mandar o retorno para o cliente. Mas ele pode ser um pouco mais eficiente também, que é normalmente o que pode acontecer. Ao invés dele falar, ele pegar isso aqui e repassar esse SQL aqui para o backup, ele repassa já o resultado. Ele chega para o backup e fala, olha só, eu não vou pagar você delete isso aqui não. Eu vou passar para você simplesmente o seguinte, ó, o que você tem que fazer é isso aqui, ó. Dá um delete no 2, no 3 e no 5. Então ele já avisa quais que ele tem que apagar. E aí esse backup faz o processo muito mais rápido. Porque ele sabe que eles têm que apagar os alunos 2, o 3 e o 5. Ele não precisa ficar vendo, fazendo comparação de string aqui, se é não. Né? Ele vai fazer muito mais rápido. Talvez a gente possa não ver muita diferença quando eu estou falando só de 5, mas imagina que eu tenha 5.000 registros e um comando que eu dei vai apagar 1.000. E aí eu tenho que ir nos 5.000 de um em um, para poder ver, comparar alguma coisa, para ver em que condição, às vezes a condição é complexa, demora para você ver e tal. Não é que eu quero apagar quem não está matriculado, eu quero apagar quem não está matriculado e não se matriculou em nenhuma disciplina nos últimos 5 anos
e também tem mais do que não sei quantos anos de idade, ou então quem fez isso, aquilo. Eu posso ter uma condição bem complexa. E aí isso pode demorar a processar numa base de dados. E aí, se eu conseguir processar, pegar o resultado e já mandar para o servidor de backup, já mastigado o que ele tem que fazer, apaga só os registros 2, 3 e 5, esse cara vai fazer muito mais rápido. Ele vai retornar muito mais rápido o primário, o cliente vai demorar mais para o cliente o retorno, porque vai ter que ser feito no primário e no backup, mas esse cara aqui vai fazer muito mais rápido, então para o cliente ele vai sentir que demorou um pouco mais, mas não vai demorar o dobro do tempo, certo? Então, isso é o que a gente tinha escrito aqui de repassar o estado, né? Você não está passando a mesma requisição do primário ao backup, você está repassando o estado, como ficou, com o que você teve como resultado, beleza? Mas isso aí isso serve porque se esse cara aqui sair do ar, o backup assume, e aí todas as consultas passam a ser feitas no meu backup, e como eles estão sincronizados, beleza, show de bola. Mas isso aí ainda é muito ineficiente, né? Isso ainda é ineficiente. Porque o cliente ainda, pelo fato de ter um primário backup, o cliente ainda teve que esperar mais tempo do que ele tinha que esperar se tivesse só o primário. Porque agora, ele tem que esperar o primário processar tudo, passar para o backup o que ele tem que ser feito, o backup fazer, ainda que seja mais rápido do que o que foi feito no primário, ter a resposta para então responder para o cliente. Tem uma solução que tenta fazer isso de uma forma um pouco mais eficiente do que isso aqui que eu falei com vocês, que é uma solução conhecida como Log Checkpoint. Log Checkpoint é uma melhoria desse esquema de replicação passiva. No Log Checkpoint, a ideia é que o primário ele não precise mandar tudo que está sendo feito aqui para um servidor de backup, para o servidor de backup fazer e só então ele responder para o cliente. Não. Nós vamos fazer o negócio ser muito mais rápido. O cliente faz a solicitação, por exemplo, apague dos alunos todos aqueles que estão matriculados igual a não. O primário faz isso, aí pega e armazena o que foi feito, né, num arquivo de log. Então, o primário ainda vai no arquivo de log. É muito mais rápido do que passar para um outro cara fazer, tá? Então, eu venho aqui no arquivo de log, escrevo no arquivo de log o que realmente foi feito. O que eu fiz, o que o cara me pediu para fazer, né, foi remover os registros 2, 3 e 5. Então, eu vou armazenar isso num log de execuções. Então, isso aqui é a entrada 1 do log, certo? Então, o que eu tenho aqui é um arquivo de log. Log fica o histórico de todas as operações que foram feitas aqui no banco de dados. Então, no arquivo de log, a primeira operação, é para remover esses 3 caras aqui. O cara mandou isso, ele vai apagar e vai escrever no log isso aqui. Escrever no log, escrever no arquivo é muito mais rápido. Depois que ele escreveu isso aí no log, ele vai pegar e vai retornar para o cliente que, tudo feito como você pediu, tá? Então, ele vai depois pegar, fez a consulta, executou, escreveu no arquivo de log e respondeu. É quase o mesmo tempo de só fazer. Escrever no arquivo aqui é muito rápido. Então, é quase o mesmo tempo de só fazer no primário. Então, a solução é log checkpoint, porque tem um log aqui, eu armazeno o log. E o servidor de backup, ou os servidores de backup, pode ser que eu tenha mais de um servidor de backup, ele vai fazer o seguinte: ao invés dele ser avisado pelo servidor primário, né, sempre que tem alguma alteração, para ele fazer a alteração aqui também, se manter sincronizado, não, a gente não faz mais isso. Agora o servidor backup, ele vai fazer diferente. Ele vai periodicamente, né, de tempos em tempos, ele virá aqui nesse arquivo de log e vai ler esse arquivo de log e ver o que foi executado aqui no arquivo de log. Então, ele vai aqui no arquivo de log, eu vou dar assim, porque ele está consultando, mas a informação vem do arquivo de log do servidor de backup. Então, ele vem aqui no arquivo de log
ele lê os dados do arquivo de log e aí ele fica sabendo o que foi feito, né? E aí, sabendo o que foi feito, ele vai lá e replica o que foi feito aqui na base de dados dele, tá certo? Então, depois de tempos em tempos, ele vai pegar, vai replicar e vai ter o mesmo resultado aqui na base de dados dele. Não vai ter os registros 2, 3 e 5, certo? Isso é muito mais rápido para o cliente, do ponto de vista do cliente, porque o cliente simplesmente manda para o primário vai lá, faz o que tem que fazer, escreve um arquivo de log que foi feito e responde para o cliente. Rapidinho. O backup é que periodicamente, então é aquele periodicamente, ele vai fazer isso aqui. Periodicamente ele vai lá e vai ler nesse arquivo de log o que foi feito para ele replicar na base de dados dele, certo? Tá, professor, mas se é periodicamente, né, de tempos em tempos, pode acontecer durante um tempo de alguns clientes terem me pedido coisa, eu ter feito e armazenado no log e esse cara não pegou ainda, vai pegar daqui a pouco, não pegou ainda. E aí esse cara tá ligeiramente desincronizado desse aqui. Ou seja, ele não está realmente totalmente sincronizado. Não é tudo que tem aqui, ou vice-versa. Ou seja, eu posso ter feito operações aqui que ainda não foram replicadas, porque aqui eu vou fazer isso só periodicamente, só de tempos em tempos. Isso é verdade, mas isso é um preço a se pagar para dar resposta mais rápida ao cliente. Tá? Mas aí daqui a pouco eu vou lá e vou me sincronizar de novo, né? Porque eu vou lendo periodicamente o arquivo de log. Tá, professor, mas e se esse servidor primário cair, parar de funcionar? E o backup está meio defasado em relação ao primário. Beleza. A maioria dos sistemas de banco de dados, né, recomendam que esse arquivo de log aqui, né, esse arquivo de log aqui que o servidor primário escreva, que ele seja armazenado não no servidor primário, mas que ele seja armazenado num servidor de arquivos externo. Então, esse cara aqui vai escrever o arquivo de log num servidor de arquivos. O backup vai ler o arquivo de log de um servidor de arquivos. Então, se esse cara aqui parar de funcionar, né, você tem um problema lá qualquer, e esse cara aqui para de funcionar, não tem problema. Esse servidor de backup, ele vai detectar que esse cara parou de funcionar de alguma forma, que não vem bem ao caso agora, eles se monitoram aqui, e ele vai ler do arquivo de log que está no servidor de arquivos, o que aconteceu desde a última vez em que ele tinha lido aqui no arquivo de log, vai atualizar a base de dados dele e vai poder responder, atuar como se ele fosse o primário, para que o serviço não pare de funcionar. Então, normalmente, os servidores de banco de dados, eles recomendam que esse arquivo de log fique armazenado num servidor de arquivos. Porque aí, para o negócio não funcionar, tem chance disso aqui não funcionar? Tem. Se o servidor primário der defeito junto com o servidor de arquivos. Mas aí, né, você tem que ser muito azarado, dá problema no servidor primário e no de arquivos ao mesmo tempo, né? Na verdade, nenhuma solução que a gente vai ver de replicação, de nada, é 100% garantido. A gente só aumenta as chances de não ter problema. A mesma coisa quando eu tinha o espelhamento lá do disco que eu falei com vocês, do RAID, tem chance de ter erro ainda? Tem. Se der problema nos dois HDs ao mesmo tempo. Pô, mas aí a chance é muito pequena. É pequena, mas pode acontecer, né? Pode ter uma sobretensão na linha lá e tal, e queimar os dois HDs ao mesmo tempo. Aí pronto, parou o seu serviço. Você tem replicado nos dois, parou os dois de funcionar. Beleza. Mas a ideia do arquivo do log checkpoint é essa. O cliente, né, faz a consulta para o servidor primário escreve isso no log. O servidor de backup, eu não falei, mas ele mantém um controlezinho aqui que a gente chama de checkpoint. O checkpoint é um controlezinho que é um contador que tem qual foi a última entrada do arquivo de log que ele leu. Então, depois que ele lê a primeira vez, ele vai dizer o checkpoint é 1. Então, agora eu sei que o 1 eu já fiz. Da próxima vez que ele for ler o arquivo de log, se só tiver entrada 1, ele sabe que ele não tem nada que atualizar aqui. Se tiver entrada 1 e 2, ele sabe que a 2 ele tem que atualizar aqui. Aí, ponto, ele vai mudar o checkpoint dele para 2. Aí, se da próxima vez ele vir aqui que tem o arquivo de log até a atividade 5, até o 2 ele já fez. Ele vai fazer só 3, 4 e 5. Então, por isso que é log checkpoint. É um arquivo de log, né? E o checkpoint é o controle que o servidor de backup tem sobre as operações que vão sendo feitas. Beleza? Isso é usado direto na replicação para banco de dados, né?
esse arquivo de log aqui, dependendo do sistema de banco de dados, pode ser chamado de binlog, ou de... Tem uns que chamam de replication log, tem uns que chamam de... como é que é? Replication log, binlog, tem mais algum nome agora que eu não estou lembrando. Mas cada servidor de banco de dados, seja MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle, todos eles usam esse esquema aqui, e cada um deles tem um nome diferente aí para esses logs, mas a ideia básica é essa. Tá clara a ideia básica aqui do log checkpoint? Sim, entendi. Uhum. Beleza. Isso aqui é o que os bancos de dados usam, tá? Normalmente usam isso aqui. Pode falar. No caso, ele usa como uma procedure, né, para fazer essas verificações de deleção. Como assim, como uma procedure? Ele fica sempre verificando o que o usuário fez. E, na verdade, ele não fica verificando... o backup faz isso, o primário não. O primário ele não fica sempre verificando. Faz parte... Quando você configura replicação, os bancos de dados têm lá uns parâmetros de configuração para você dizer, eu quero que ele tenha replicação, ele vai se replicar com esse outro banco que está nesse outro servidor. Quando você configura isso, a replicação entre bancos de dados, né, ele automaticamente altera o processo de funcionamento dele para que sempre que você faça alguma solicitação, né, que altere o conteúdo das informações, ou seja, sempre que você faz um insert, um delete ou um update, né, o select não, porque o select não muda, né, mas sempre que você faz alguma coisa que mude, ele vai não só executar isso no banco de dados, mas escrever o que foi executado no arquivo de logs. É só isso que o primário faz a mais. Uhum. Ele não tem um processo que fica o tempo todo lá vendo o que foi feito, não, porque o alterar o dados consiste em alterar e escrever no arquivo de log que foi alterado. E aí sim, esse cara aqui, que é o backup, quando você diz que ele vai sofrer replicação, é uma replicação e que ele é o backup, que o primário é esse aqui, ele periodicamente vai lá no arquivo de log e vê o que foi feito e se atualiza. Aí sim, esse cara sim, tem um processo que fica periodicamente lendo o arquivo de log e se atualizando. Tem um procedimento lá que fica fazendo isso. Beleza? Beleza. Bom, isso aqui é bastante usado. Isso é uma replicação chamada primário backup, né? Existe uma variante disso aí, que é a primário-primário. A primário-primário funciona mais ou menos desse jeito, só que as alterações podem ser, as consultas, as alterações podem ser feitas no primário e no outro servidor aqui, no servidor de backup. Então, esse cara, em vez de ser só passivo, ele passa a ser ativo também. Ou seja, o cliente pode mandar deletar para o primário, pode mandar deletar se comunicando com o de backup. E aí o backup vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer a remoção aqui, vai escrever num arquivo de log e esse aqui fica periodicamente consultando o arquivo de log. Aí tem um arquivo de log para mandar os dados daqui para lá, né? Para que tudo que for feito aqui seja feito lá. E tem um outro arquivo de log para que esse cara registrar tudo que é feito para que seja replicado do lado de cá também. Né? Quando você tem essa solução de primário-primário, você pode ter uns probleminhas de inconsistência, né? Porque pode acontecer de você estar inserindo num e no outro ao mesmo tempo, você estar removendo um e outro ao mesmo tempo, né? Tem umas questõezinhas até que envolvem isso, depois eu vou passar uma atividade para vocês, umas coisinhas para vocês fazerem a mais aqui, já numa primeira atividade, para vocês darem uma lida justamente nessa solução aí de primário-primário, e vocês veem o probleminha como que ele resolve, como que os bancos de dados reais resolvem isso. Bom, mas a replicação passiva é isso aí, né? Um faz, o outro replica o que foi feito, né? E o log checkpoint, o objetivo é otimizar o funcionamento da replicação passiva, fazer com que o cliente tenha a resposta mais rápida, né? O nosso objetivo é sempre fazer com que o cliente não seja penalizado, ou seja penalizado o mínimo possível, né? E aí, com a replicação passiva, a penalidade é pequena. Penalidade no sentido de responder rápido, né? O fato de você estar fazendo uma réplica, você ter uma réplica dos dados, que é importante em termos de confiabilidade no armazenamento, né? Tem mais garantia de que você não vai perder o dado. Então é importante,
mas ele não pode penalizar muito o cliente. O que você pode, não é legal você ter uma solução que, implantei a solução de réplica, agora o negócio está demorando 2 vezes mais do que demorava antes para responder. Não. Com a solução de replicação passiva com log checkpoint, o tempo praticamente não muda se você tiver ou não replicação, né? Porque o que muda é que em vez de eu simplesmente executar a operação no banco de dados e retornar para o cliente, eu executo no banco de dados, escrevo no arquivo de log e retorno para o cliente. Na verdade, não muda muito, não, porque a maioria dos bancos de dados, mesmo quando não tem replicação, eles executam a operação e escrevem um log também, para permitir que você possa dar rollback, né, que você possa voltar depois. Mesmo que não tenha replicação, ele permite que você depois possa voltar atrás, desfazer alguma coisa que foi feita. Então, eles acabam escrevendo essas coisas em logs também. Então, essa solução aí acaba não penalizando muito o cliente, praticamente não penalizando o cliente, na verdade. Né? Beleza? Tranquilos aí, pessoal, quanto à replicação passiva? De boa. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho sobre replicação ativa. Se está claro, vamos falar um pouquinho sobre essa outra solução aqui, que é a solução de replicação ativa. Deixa eu aproveitar que a gente vai sair de uma para outra, vou fazer uma pausazinha só para a gente poder fazer a chamada aqui, né? Então, vou abrir aqui a chamada e a gente continua na replicação ativa, porque senão depois eu acabo esquecendo. Bom, deixa eu botar aqui. Aqui. Cadê? Vou ver de novo aqui. Aqui tem já aberto. Faço a replicação. E aí, deixa eu fazer uma chamada rapidinho aqui, porque a aba que eu tinha lá, o nome de vocês aí, ela não está aparecendo aqui. Estava na web aqui, agora ela não está. Meio que travou aqui, eu acho. Deixa eu ver se interrompendo o compartilhamento eu consigo acessar. Interromper o compartilhamento não foi uma boa ideia, porque agora eu não vou conseguir voltar ao compartilhamento.
Bom, eu vou falando aqui, vocês respondem, aí depois eu continuo aqui, de um jeito. AXA. Tá aí não, AXA. Deixa eu ver se aqui eu faço assim, acho que... Alexandre. Alô, vocês estão me ouvindo? O pessoal tá respondendo no chat aí, professor. É porque eu... Então, peraí que eu vou entrar de novo aqui, é porque deu um problema aqui no meu Teams. Não sei o que aconteceu aqui. Eu tava no web, né? Aí travou a aba do web aqui, eu tô entrando agora no Teams. Na aplicação entra de novo, eu consigo ver, só um minutinho. Ossos do ofício. Vou entrar 2 vezes aí na aula. Eu espero que não dê microfonia, né? Entrar 2 vezes. De retorno aí. Vamos ver. Transferir para esse dispositivo. Não vai dar certo, acho. Estão me ouvindo aí agora? Sim. Sim. Beleza. Sim. Então vamos lá, vamos fazer uma chamadinha rapidinho aqui. O AXA tá... Peraí. O AXA tá aí que eu vi. É que agora eu consigo ver e agora tudo voltou ao normal. O Axel tá aí, o Alexandre tá aí, a Ana Clara tá aí, Ana Gabriele tá Presente. aí, Arcel não está, Camila não, Camila está, Daniel Veloso está, Israel está, Lucas está também, Highlander está, Tuane não está, Tiago está, Vinícius Ludiger está, Vinícius Oliveira também está, Iago também está. Acho que quem faltou foi só a Tuane e o Arcel. Né? Beleza. Vamos lá, deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Vocês verem aqui pra gente continuar aqui no que a gente estava falando, né? A gente falou de replicação passiva, né? Que é basicamente a que é usada aí nos bancos de dados. Vamos falar um pouquinho de replicação ativa, né? Hoje é o próximo que a gente vai falar. Na replicação ativa,
eu tenho as réplicas também, eu tenho tipo, igual eu tinha lá os 2 servidores, né, o primário e o backup, eu tenho a mesma coisa. Tenho 2 também. Eu posso ter mais, né? A replicação passiva também me permite eu ter um primário e vários backups, né? Acontece também. E a replicação ativa, a diferença dela é que ao invés de eu mandar requisição para uma máquina e essa máquina se sincronizar com outra, seja diretamente, seja através do log checkpoint, não importa muito como que é, a ideia da replicação ativa é que eu mando a requisição vai para as 2 réplicas. Então nem tem mais muito o conceito de primário e backup, porque as duas funcionam do mesmo jeito, as 2 réplicas. São 2 primários ou 2 backups, não importa. Então, a ideia básica é que o cliente faz uma requisição, a requisição vai para as 2 réplicas. E as 2 réplicas respondem. Então eu tenho a resposta das 2 réplicas. E eu obtenho a resposta das 2 réplicas. Eu, assim, posso ter mais de uma resposta, mas eu vou usar uma delas no final das contas, né? A ideia também é que, de maneira geral, as respostas das 2 sejam sempre iguais. Qual a ideia? Qual a vantagem? A vantagem não. Qual a ideia da replicação ativa? A ideia, a princípio, é parecida com a replicação passiva. É que se uma das máquinas parar de funcionar, a outra vai continuar me respondendo, né? Eu vou mandar a pergunta para 2, uma delas vai me responder sempre, né? A não ser que as 2 parem de funcionar. Então eu tenho mais tolerância a falhas também, porque sempre alguma vai me responder, né? Mas isso aqui tem um uso um pouco diferente, aliás, bem diferente, do uso da replicação passiva lá dos bancos de dados. Né? Os bancos de dados normalmente não usam isso aqui porque... os bancos de dados normalmente não usam isso aqui porque isso aqui você tem uma dificuldade muito grande de manter a sincronização entre a réplica 1 e a réplica 2. Difícil manter, né? Réplica 1 sincronizada com a réplica 2. Por que é difícil manter? Na verdade, se tudo funcionar perfeitamente, se você nunca tiver problema nenhum, é fácil manter, porque eu vou fazer uma requisição, seja de inserção, seja de remoção, seja o que for. A requisição vai para a réplica 1 e 2, as 2 vão executar aquilo, as 2 vão inserir, as 2 vão remover e tal, e as 2 vão me responder. Ou então eu vou fazer um select, as 2 vão me responder. Então as réplicas vão estar sempre sincronizadas, porque as 2 vão sempre fazer a mesma requisição. Mas, se por acaso a réplica 1 parar de funcionar durante um tempo, que seja muito momentâneo, pode ser que eu faça uma requisição que chegue na réplica 1, ela não execute, e a réplica 2 execute. E me responda, eu aceite aquela resposta como ok, mas a réplica 1 agora não ficou sincronizada com a réplica 2, porque a réplica 1 não fez aquela ação. Teve algum problema em executar aquela ação, que foi feita na réplica 2. Opa, perdeu o sincronismo. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu teria que ficar periodicamente monitorando. As réplica 1 e réplica 2 tinham que estar se sincronizando o tempo todo, o que é bastante custoso e bastante complicado de se fazer, né? Você está o tempo todo monitorando se está tudo funcionando direitinho e tal, é um pouco complicado de você manter funcionando. Essa resposta é ao mesmo tempo? Ou tem algum delay? Não, depende do tempo de processamento da réplica 1 e da réplica 2, né? Então Se a tem algum réplica controle de concorrência dentro? de quem? Do cliente? Para mandar para o cliente? Na réplica 1 e Não. na réplica 2? Não. A ideia é que o cliente receba a resposta de todo mundo, Ah, né? tá. Assim, isso para banco de dados, ninguém usa. Então, para que eu estou falando isso? É porque isso tem outro uso importante, muito mais do que para banco de dados, né? Conceitualmente, eu estou falando, conceitualmente ela funciona desse jeito que eu falei. Agora vamos dizer para que isso é usado. Isso é muito usado, né? A replicação ativa, passiva, eu falei para vocês, é muito usado em esquema de banco de dados. A replicação ativa, ela é muito usada em outra situação. Ela faz sentido quando você precisa, quando você tem um sistema que é muito crítico mesmo. Por exemplo, um sistema de controle de voo, né, de piloto automático lá do voo de um avião, ou que está controlando uma nave, um foguete que vai para Marte, igual o que chegou agora lá em Marte. Ou então, sei lá, que controla um sistema lá que controla usina nuclear, não sei. Você tem sistemas que o funcionamento deles é essencial, que eles não podem ter, eles têm que ter o mínimo de falha possível. E aí a replicação ativa é muito usada. Por que isso?
Porque é o seguinte, imagina que eu tenha 3 réplicas, né? Não vou botar nem 2, não. Vou botar 3 réplicas agora. E aí, essas 3 réplicas, elas têm... o que elas estão fazendo, o que cada uma delas faz, é um sistema para... Imagina que seja para controlar o piloto automático do avião. Então, ela recebe a requisição do cliente, né? O cliente é o controle, o sistema de controle lá do avião, né? E aí manda para a réplica, para cada uma dessas réplicas, as variáveis. Tipo assim, ó, a gente tem que ir para tal direção, e a gente está indo em tal sentido, e sei lá, a velocidade do vento é essa, a altura é essa, a umidade relativa do ar é essa, né? Manda todas aquelas, o atrito com, sei lá, tem um monte de sensor, tá mandando um monte de valor, e aí a réplica tem que ir em cima de todos esses valores calcular o que ele tem que fazer. Se ele tem que subir um pouquinho o flap direito, baixar um pouquinho o flap esquerdo, sei lá. Tem que decidir o que ele tem que fazer para o avião continuar no rumo que ele está, né? Tá no rumo correto. Bom, né? Tem lá a lógica para fazer isso. O problema é o seguinte, imagina numa situação normal, né, de primário backup e tal, que você pede para um servidor fazer lá a consulta, ele faz, mas ele pode ter um erro de programação, né? Tem até esses Boeings aí, teve os últimos Boeings aí que tinham um erro de programação, não sei se vocês lembram, que teve um problema, foram tirados de circulação e tal, né? E depois voltaram, mas continuou dando alguns problemas, porque tem um bug no software lá, né, de controle do avião. Teve até um problema sério com a Boeing, porque isso aconteceu porque a Boeing teve um processo lá de redução de custo, e aí contratou uma empresa indiana que estava fazendo esse desenvolvimento desse software e não fez todos os controles necessários e tal. E, além de tudo isso, um dos controles que você pode ter é a replicação ativa. Em vez de eu ter um sistema de controle do avião, eu posso ter 3. Vai sair 3 vezes mais caro? Vai sair 3 vezes mais caro, mas também é mais seguro. Por quê? Porque em vez de eu ter uma pessoa desenvolvendo para mim um sistema de controle do avião, eu mando para 3 equipes diferentes. Eu contrato, por exemplo, subcontrato 3 empresas, ou crio 3 equipes de desenvolvimento, cada uma vai desenvolver o seu sistema de controle. Eu vou dizer, eu digo o que tem que ser feito, qual a lógica, né, de funcionamento. Eu falo, olha, o seu sistema tem que respeitar isso aqui, ó, ele tem que ter essas entradas e ter essas saídas aqui baseado nessa lógica aqui que tem que existir nele, que é o que a gente sabe que tem que existir, beleza. E aí ele dá para equipes diferentes fazerem. Você dando para equipes diferentes fazerem, a chance do cara, na hora que ele implementar né, uma coisinha errada e o outro implementar a mesma coisinha errada é muito pequena. Né? Ou seja, se você tem 3 réplicas, as 3 podem ter bugs? As 3 podem ter bugs. Mas é muito pouco provável que 2 tenham exatamente o mesmo bug. Né? Provavelmente vão ser bugs diferentes. Se são desenvolvimentos independentes, é muito pouco provável que ele tenha exatamente o mesmo bug no mesmo lugar. Certo? Tá, e o que isso importa para mim? Isso importa porque agora o avião está voando, ele precisa tomar uma decisão lá do que ele tem que fazer, se ele vai acionar algum flap, se ele vai fazer alguma coisa, aumentar a potência da turbina, sei lá, não entendo nada de aviação. Mas imagina que ele tem que tomar alguma decisão, ele vai lá, o sistema de controle vai lá, manda para esses sistemas decisórios aí, ele manda para as 3 réplicas, replicação ativa, ele faz a consulta às 3 ao mesmo tempo, as 3 respondem para o sistema de controle de voo, o sistema de controle de voo, sei lá, a réplica 1, a réplica 2 e a réplica 3 falaram que é para eu subir, para eu aumentar a potência da turbina em, sei lá, em X. Todos os 3 falaram a mesma coisa. Beleza, eu vou lá e faço isso que eles falaram. Na grande maioria das vezes, o que os 3 vão falar vai ser exatamente a mesma coisa. Os 3 vão falar exatamente a mesma coisa, porque na maioria das vezes eles vão estar corretos. Mas imagina que tem um bug na réplica 1 que eu, em determinadas condições, lá, numa determinada condição, eu peço para ela me dizer o que é para fazer, aí a réplica 1 me fala, ó, reduz um pouquinho a potência da turbina em tantos, sei lá, tantos watts lá. E aí as outras 2 réplicas falam, não, aumenta um pouquinho a potência da turbina em tantos watts. E epá, eu recebi respostas diferentes agora. Uma réplica me falou que era para diminuir um pouquinho a potência e as outras 2 me falaram que era para subir um pouquinho a potência. E aí eu, que sou cliente, faço isso aqui, ó, voto por maioria. Poxa, o cliente que está recebendo as 2 respostas, né, que é o sistema de controle do avião, ele vai falar, pô, se um me falou que é para fazer uma coisa e 2 me falaram que é para fazer outra, eu entendo, eu acho mais provável que esse um que me falou tenha falado errado, que haja um bug na implementação desse cara, ele me falou uma coisa, porque os outros 2 me falaram exatamente a mesma coisa, outra coisa, diferente do que um me falou,
o sistema, a réplica 2 e 3 me falaram uma coisa um pouco diferente, mas que é igual entre eles. Então é mais provável que os dois estejam certos e que o que ficou em minoria esteja errado. Então eu vou fazer o que o 2 e 3 me falaram. E aí notem que com isso, então, eu consigo ser mais tolerante a falhas, porque tinha uma falha de implementação na réplica 1, que a réplica 2 e 3 não deixaram que isso impactasse no sistema, porque eles disseram corretamente. E de vez em quando pode ser a 2 que esteja errado, de vez em quando pode ser a 3 que esteja errado, né? Então, de maneira geral, essa replicação ativa vai fazer com que eu tenha mais segurança em atuar, né? Porque eu vou ter resposta de 3 réplicas e vou ver qual delas que... Se alguma delas for diferente, eu vou assumir a resposta das outras como resposta válida, certo? Mas isso só vale se as réplicas tiverem sido desenvolvidas. Só faz sentido se as réplicas tiverem sido desenvolvidas por equipes diferentes. É o que a gente chama de diversidade das réplicas, né? As réplicas têm que ser diversas, não podem ser iguais. Se forem iguais, não faz muito sentido, porque se tiver um bug nas 3 ou um bug em 2 delas, o bug vai aparecer sempre no mesmo lugar. Então isso só faz sentido, primeiro, se for um número negativo de réplicas, número ímpar de réplicas. Não adianta eu ter 2 réplicas, porque se uma disser uma coisa e outra disser outra, eu não vou saber quem é que é o correto. Se eu tiver 3, o mais provável é que se tiver um bug, uma só diga uma coisa diferente, eu assumo que as outras 2 falaram. Tem sistemas que são até inteligentes ao ponto seguinte, porque imagina o seguinte, agora eu tive bug em 2, uma me falou uma coisa, a outra me falou outra e a terceira me falou uma terceira coisa. Cada réplica me disse uma coisa diferente, aí ferrou, né? Ou eu vou fazer unido unité e vou escolher uma delas, ou então tem uns sistemas que são inteligentes, eles ficam monitorando quem erra mais, quem erra menos. A réplica 2 quase nunca erra. Então se cada um me deu uma coisa diferente, eu vou assumir o que a réplica 2 me falou, porque ela é que quase nunca erra. Né? Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou pela quem menos erra. É claro que esse sistema de replicação ativa é 100% garantido? Não. Pode ser que um cara me fale uma coisa, uma réplica me fale uma coisa, a réplica 1 deu uma resposta, a réplica 2 e 3 deram respostas diferentes. E justamente a 2 e a 3 estavam erradas, porque tinha um bug igual nas duas. A réplica 1 é que estava certa. E eu vou agir errado, porque eu vou pela maioria. Paciência, pode acontecer. Mas a chance disso acontecer é muito menor do que se eu não tiver uma replicação, certo? É claro que além disso, eu também ganho uma tolerância ao fato de que se uma das réplicas parar de funcionar, eu tenho 2, né, para me responder. O problema de 2 é que se agora uma disser uma coisa diferente da outra, eu posso não saber mais quem que eu vou assumir como a resposta correta, né? Posso ainda usar aquele esquema de, não, mas a 2 erra muito menos que a 1, então eu vou assumir sempre agora o que a 2 está me falando, né? Então, mas eu consigo, tendo 3 funcionando o tempo todo, eu consigo minimizar a ocorrência de erros, inclusive, de software, né? Tá claro a ideia, pessoal? Sim, não, talvez? Sim. Beleza? Então, são 2 replicações, né? Replicação ativa e passiva, mas que têm objetivos bem diferentes entre si, né? As duas se baseiam em réplicas, mas uma é muito utilizada para você poder ter dados replicados no banco de dados, por exemplo, e a outra é muito para você ter, né, serviços replicados, mas serviços implementados de forma diversa para você ter mais segurança, principalmente em sistemas críticos. Por que eu estou falando muito em sistemas críticos? Porque se não for tão crítico, talvez não valha a pena você gastar o triplo no desenvolvimento, né? Imagina que para esse sistema eu tive que desenvolver aquele serviço ali com 3 equipes diferentes. Então eu gastei 3 vezes mais do que se eu tivesse uma equipe só fazendo. Mas em alguns casos pode fazer sentido eu gastar 3 vezes mais, porque tem muitas vidas envolvidas, porque é um processo muito complexo, sei lá, estou lançando um foguete para Marte. Se eu tiver um erro qualquer aí no cálculo de trajetória, não sei o que, algum problema, é muito mais caro enviar outro foguete para Marte do que se eu tivesse contratado 3 equipes e botado para rodar em 3 sistemas que ficassem o tempo todo decidindo o que vai ser feito ali no foguete que está sendo lançado, né? Então, tem coisas que você ter problema é muito mais caro do que você evitar esse problema implementando as 3 réplicas, né? Então, a replicação ativa se encaixa bem nesses casos aí. Beleza, pessoal? Dúvidas até o momento? Não, tranquilo. Tranquilo?
Tem um terceiro tipo de réplica, eu vou deixar para falar na próxima aula, a gente tem mais só 5 minutinhos aqui. Não dá tempo, 4 minutos agora. Não dá tempo da gente começar não, que vai ser a replicação semiativa. A gente fala na próxima aula, na replicação semiativa, e a gente já engata nos clusters, porque os clusters vão usar isso aqui. Na verdade, essa replicação não deixa de ser uma pequena introdução aos clusters, que a gente vai falar na próxima aula, né? Então eu falo sobre replicação semiativa, e a gente já fala sobre os clusters. Cluster de alto desempenho, cluster de alta disponibilidade, e como que eles fazem uso dessas soluções, dessas ideias aí de replicação. Beleza? Boa noite aí para vocês, pessoal. Até a nossa próxima aula aí. Boa noite, professor. Beleza? Na próxima aula eu já vou estar provavelmente com a avaliação diagnóstica lá para vocês darem uma olhadinha também. É bem simples, bem rapidinho de responder. Beleza. Falou? Boa noite, pessoal. Até mais.